Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão em graça, aqui pelo canal, para o nosso crescimento. Como estão vocês? Louva a Deus pela vida dos amados, obrigado você que já entra aí deixando o teu like, teu comentário, você que compartilha aí as nossas mensagens, muito obrigado aí pelo apoio, tá bom? Bom, eu serei breve, eu vou deixar esta reflexão aqui para os amados, tá bom? Uma carreira proposta. O Evangelho da Graça de Deus é esta carreira proposta pelo Espírito ao nosso espírito. A religião nos direcionou para um caminho totalmente oposto ao do Evangelho. A religião, na verdade, ao invés de nos atrair para Cristo, para o Evangelho, na verdade a religião nos expulsou, nos lançou fora, nos tirou do conhecimento do Evangelho. Aquela conversa de conhecereis a verdade vos libertará, ela não é uma verdade para a religião, porque eles usam esses textos isolados para te convidar a conhecer Jesus, a conhecer o Evangelho, a conhecer o Eterno, a conhecer o Criador. E na verdade você só se embaraça, abençoado, porque é um conhecer a verdade, que a verdade te liberta, que você nunca se liberta. Não é isso? Uma semana você está livre, uma semana você está salvo, na outra semana você está perdido, na outra semana você tem que ter cuidado para não perder a coroa da vida, e cuidado com Jesus, porque senão ele volta, tu fica, e o capeta está te pegando, e o emprego bateu na porta, é o tranca-rua, e houve um caso de traição, adultério, e é a pomba gira, e é não sei quem, tal e tal, e você fica, mas cadê Jesus que liberta? E vem a campanha de libertação e você participe, não se liberta. Vem a campanha de quebra de maldição e você participe. Essa pseudo-maldição nunca que se quebra na sua vida. Isso se torna um ciclo vicioso, porque esta não é a carreira proposta. Esse não é o chamado. Este não é o propósito de Deus para os seus filhos. Por boca do profeta Oséias, ele disse: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Então, uma vez que não temos este conhecimento autêntico das Escrituras e propriamente dito do Evangelho, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca e rodando, circulando, né, como aquele povo lá no deserto. E campanha, e isso, e aquilo. E eu digo nós, uma força de expressão, que glória ao Eterno, graças a Deus, nós já estamos livres deste sistema religioso corrupto. Mas uma vez que nós, de fato, fomos libertos deste engano em nome de Jesus, e agora nós conhecemos o Evangelho, a sua vontade, né? os seus desígnios para as nossas vidas, ou seja, aquilo que Deus ministra para que você venha estar em conformidade com a verdade da palavra, a tua consciência agora, como eu falei em uma reflexão pela manhã, ou ao meio-dia, melhor dizendo, a tua consciência agora é conduzida pelo Espírito, ele ministra no teu homem interior, o teu espírito ele está vinculado ao Espírito do Eterno, você se tornou um só espírito, o conhecimento chegou na tua vida, na tua mente, você pensa agora como um homem espiritual, você não é mais um homem natural que não discerne, que não compreende as coisas do Espírito. Embora para muitos você esteja desviado, né? E estamos desviados de um sistema corrupto, enganador, onde na verdade nós nunca tivemos acesso a um conhecimento que nos trouxesse paz e descanso. Então a carreira que nos está proposta é esta carreira maravilhosa de continuar crescendo na graça e no conhecimento. E eu digo que é de glória em glória, que é de fé em fé, porque não é no estalar dos dedos, não é de uma hora para outra, não é de uma noite para o dia ou de dia para a noite. É um conhecimento e um crescimento gradativo, de acordo com você vai exercitando a tua mente, as tuas faculdades no conhecimento da palavra. Você vai se encontrando com o Eterno, se encontrando ou encontrando esse descanso, essa paz de espírito que excede todo entendimento humano.
Então esta é a vocação celestial, a vocação para aquilo que é perfeito, para aquilo que edifica, que traz paz, que traz segurança, confiança, convicção. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. O Jó, ele declarou lá, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ele declarava, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Ou seja, homens que a história bíblica revela, mostra, que tinha uma convicção inabalável, que tinha uma segurança no Senhor, no Criador. Davi, ele declara, lá no Salmo 23, declarou, né? Não foi Israel dizendo, o Senhor é o meu pastor. Não foi Davi dizendo, o Senhor é o pastor de Israel, nada vai faltar para Israel. Não, Davi, ele chama a responsabilidade para si. Ele recebe aquela palavra, ele confessa isso. O Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, ele está em todo tempo comigo. Eu gosto muito daquela fala do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que falte o gado no campo, que a manada seja exterminada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho essa convicção. Eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Paulo, depois de tanta aflição, pedindo, orando para que Deus arrancasse dele aquele espinho na carne que o machucava, quando ele ouve uma resposta, a minha graça te basta, ele diz, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas necessidades, para que em mim habite o poder de Cristo. Abençoado é o poder de Deus que nós opera. Efésios 3:20, o poder de Deus habita nas nossas vidas. Ele opera em nós, opera na vida daquele que crê. Então, esta é a carreira que nos está proposta. Viver de fé em fé, de glória em glória, mediante a revelação e o conhecimento desta palavra que nos libertou verdadeiramente de todo engano. Eu te peço a meditar comigo na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Olha lá, olha o que disse o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23 em diante. Paulo disse assim: e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu quero ser participante do Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo. As bênçãos do Evangelho, ela vai se manifestar na nossa vida. Ela se manifesta em nossas vidas. Ela já se manifestou em nossas vidas. Mas isso só é possível por uma convicção, pelo conhecimento, por uma certeza. Sabe? E Paulo disse: e eu faço isso por causa do Evangelho para ser também participante dele. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26. Pois assim corro, não como coisa incerta, e assim combato, não como que batendo no ar, sem objetivo, sem foco. Antes, subjugo meu corpo à servidão, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não quero ser reprovado por Deus. Eu não quero ser reprovado no conhecimento. É isso que Paulo estava falando. Eu subjugo meu corpo à servidão, eu reduzo ele à servidão, ou seja, eu não vou deixar as vontades carnais, as paixões me dominar. Há um domínio próprio, os frutos do Espírito se manifestam em nossas vidas quando este conhecimento chega na nossa mente como uma verdade absoluta de Deus e você está convicto, seguro disso, certo de que Ele é poderoso na sua vida e Ele é que te conduz. Esta é a carreira que nos está proposta. Paulo disse, não como que batendo no ar. A religião nos deixou como, me perdoa a expressão, mas como bobos, loucos, como que batendo no ar. Eu falo por mim,
E você sabe muito bem disso, talvez você já tenha passado por isso. Como que batendo no ar, expulsando os pseudos demônios, sabe? Você não conseguia ver uma barata voando dentro de casa que já dizia que era um capeta, que era um espírito maligno que estava cirandando na tua família, e sai capeta. E você batendo no ar, e sai diabo, e sai capeta, e sai pombagira, e BBB, e bababá, e aquela tribulação, e jejua, e a porta de emprego que não se abre, e tal, e lá, e leva o currículo, e o pastor ora, e não deu certo, então leva a carteira de trabalho, o pastor ora, então não deu certo, vem você para orar por você, porque... E vive aquela agonia, aquela ansiedade, aquela incerteza, aquela insegurança, abençoado. Por quê? Porque não vivem o Evangelho, sabe? E vivem naquelas palavras de efeito da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São jargões. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o sangue de Jesus tem poder e ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. E as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida e contra a minha família, contra a minha casa. Mas é só jargão, porque na verdade é cheio de dúvida. São pessoas duvidosas, incertas, inseguras. Sabe? Pessoas massacradas, saiu da instituição X, já passou pela Y, e é lá, e é cá, e pula ali, pula cá, e naquela Deus fala, naquela Deus não fala, naquela tem fogo, naquela não tem fogo, naquela bate palma, naquela não bate palma, naquela tem véu, naquela não tem véu, naquela guarda sábado, naquela não guarda o sábado, naquela pode isso, não pode aquilo, e vive essa ansiedade, essa perturbação, como que batendo no ar. Paulo disse, eu corro não como coisa incerta. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu bato não como que batendo no ar, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Existe uma meta, sabe? Não uma meta como sistema religioso, mas uma meta de foco, de propósito. Sabe? Eu não abro mão desta paz que o Evangelho da graça de Deus me propõe. Eu não abro mão desta paz que o Evangelho ministra na minha vida. Faça você também isso. Como diz o meu irmão Giovanni, venha para a graça você também. Entendeu, abençoado? O Evangelho que dá paz, o Evangelho que traz descanso verdadeiramente para as nossas almas. Olha outro texto, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo disse. Não que já o tenha alcançado, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, porque também fui alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, esse perfeito aqui é no entendimento, porque Paulo estava falando aqui que saiu da ignorância do judaísmo e foi chamado para viver as excelências de riquezas de glória do Evangelho. Então ele diz no 15, pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa diferente, Deus nulas revelará. 16, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Vamos andar, vamos caminhar, crescer, desenvolver a nossa maturidade, o nosso entendimento. Não é aumentar, querido, o conhecimento técnico. Não é crescer no sentido de saber, sabe, a letra. Ah, não, porque agora eu sei o significado da palavra hebraica, do grego, é porque isso não é nesse sentido. Que senão isso aí também se torna uma religiosidade. Mas é crescer na certeza, sabe? É desenvolver a maturidade do homem interior. É ter as tuas faculdades exercitadas. Paulo escrevendo aos Hebreus 5, 12 em diante, ele vai dizer, pelo tempo determinado, pelo tempo passado, já era para vocês serem mestres. Mas vocês ainda precisam de leitinho. Cadê as faculdades exercitadas no conhecimento?
Cadê a vida no Evangelho, com o Evangelho? Porque uma coisa é você, é legal, abençoado. Que bom, eu louvo a Deus que muitas pessoas se libertaram do sistema religioso. Nós conhecemos muitas pessoas que eram escravos do sistema e se libertaram, glória a Deus. Porque ouviram as mensagens aí. É engraçado que eles ouviram as mensagens aí dos irmãos, as nossas mensagens, as mensagens dos irmãos, e aí se libertaram. Agora hoje eles pregam contra os irmãos que eles ouviram e se libertaram. Não serve mais a mensagem que nós ministramos. Mas enfim, deixa pra lá, é outra questão. Entendeu, abençoado? Mas sabe por quê? Porque adquiriu um conhecimento técnico. Glória a Deus, ouviu o Evangelho, se libertou do sistema, mas depois se tornaram pessoas secas. Se tornaram pessoas, sabe, sem graça, no sentido de não amar mais as coisas de Deus, não se relacionar, não tem prazer mais de ler um texto, de se aprofundar e desenvolver, sabe, o amor, a generosidade, a certeza e o desejo de levar esta palavra a outras pessoas, para que outras pessoas também sejam livres. Pelo contrário, muitos adquiriram um certo conhecimento, se tornaram soberbos, prepotentes, orgulhosos, presunçosos. E agora nos critica porque nós estamos ministrando para que outras pessoas tenham acesso a essas verdades que os mesmos tiveram e se libertaram do engano religioso. É como algumas... E uma vez ou outra aí eu recebo, mas essas pessoas eu bloqueio. Na verdade não bloqueio, eu deixo lá, não respondo mais. Porque pessoas que me davam retorno e diziam: glória a Deus, irmão, essa palavra da graça me libertou, eu ouvindo aí vocês aí, os irmãos que ministram aí, hoje eu estou livre, é isso aí, meu irmão, continue e tal, BBB. Aí depois se acomodaram, entraram numa zona de conforto. Aí essa mesma palavra que libertou esses indivíduos, aí essa mesma palavra agora chegou em um familiar deles. Só que o familiar deles não recebeu como eles receberam. Aí começaram a criticar. Esses pregadores aí só ficam batendo no sistema, só fica falando mal dos evangélicos, fica falando mal dos pastores. Aí eles ligam para nós e dizem assim: por que vocês não param de falar do sistema? Aí eu já perguntei isso, né? Falei: abençoado, você se libertou do sistema ouvindo que mensagem? Ouvindo vocês pregando contra o sistema religioso. E agora você quer calar nossa boca, colocar mordaça em nós, para que nós não venhamos a expor, não as pessoas, nada contra as pessoas, mas expor a doutrina errônea, maligna do sistema religioso? Então não me vem para cima de mim querer colocar mordaça não, abençoado. Basta o sistema religioso que colocou mordaça em mim. Nós somos livres para pregar esta palavra que liberta vidas. Agora, entenda uma coisa, se aquela pessoa ouviu o Evangelho da Graça e começou, eu não concordo, e questionar, porque esse irmão aí fica falando mal dos evangélicos, BBB, entenda uma coisa, essa pessoa não foi chamada para viver as verdades do Evangelho. Essa pessoa vai viver no sistema religioso. É por isso que ela não concorda. Porque se você ouve uma mensagem como essa, uma mensagem que o Espírito testifica em você, que é verdade, arde em você, a tua consciência, sabe? Ela é despertada. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já desconfiava disso lá no sistema. Eu já desconfiava disso lá do meu pastor. O que esses irmãos estão falando aí é verdade. Peraí, eu vou dar mais uma atenção aí. Eu vou prestar atenção nessas mensagens. Essas pessoas vão se libertar. Mas aquelas pessoas que nos ouvem pela primeira vez, aí chega para você e diz assim: esse povo só fica falando mal do sistema. Querido, Jesus de Nazaré, ele dava um sermão tão duro que os discípulos chegaram assim e diziam: mestre, os fariseus ouvindo isso não vai aceitar não, viu? O negócio vai pegar para você aí, viu? Sabe qual era a resposta de Jesus? A planta que o meu Pai Celestial não plantou será cortada e lançada no fogo. E aí? Certa feita Jesus está lá em João capítulo 6, lá nos versículos 29 em diante, quando Jesus dá um sermão e o sermão é duro, que Jesus disse que tinha que comer da sua carne, beber do seu sangue, senão não tinha vida com ele. Diz que a multidão deixou Jesus. E aí os discípulos chegaram e todos foram embora, mestre. Ninguém quer ouvir a tua mensagem. Um pastor do sistema uma vez ligou para mim, quase meia-noite, 1h da manhã. Você tem que parar de pregar isso contra o dízimo,
Você tem que parar de pregar contra a Santa Ceia, você tem que parar de pregar uma ameaça psicológica, porque se você fizer isso, as pessoas não vão para a sua igreja. Eu falei, mas eu não tenho igreja. Se você fizer isso, as pessoas não vão ofertar para o ministério prosperar. Eu falei, mas eu não tenho interesse nisso, não existe isso, a obra não é minha. Sabe, abençoado? Ah, mas você vai deixar de ganhar almas para Jesus porque você fica pregando essas coisas. Eu falei, as almas já pertencem a Ele, não é a mim. Por quê? Porque queria me amordaçar. Porque sabe que essas verdades batem de frente contra um sistema religioso corrupto. Mas muitos não querem ouvir. Mas nós vamos continuar a falar. Uma das mensagens que eu preguei recentemente, que eu dei uma introdução aí de uns 3 a 5 minutos, imitando, né, os legalistas do sistema, teve algumas pessoas que se escandalizaram, né? Mas que bom que depois assistiram o restante do vídeo e viram que eu estava interpretando, mostrando como é que o sistema faz. Mas para você ver, abençoado, o sistema religioso e as pessoas que são doutrinadas por eles gostam disso. Não querem saber do conhecimento do Evangelho, não querem conhecer a palavra, querem viver isso. Esse que eu declaro na tua vida, eu profetizo, eu sou homem de Deus, eu sou profeta, é isso que as pessoas querem. Mas nós não fomos chamados para viver isso. Nós fomos chamados para viver uma carreira proposta pelo Evangelho da graça de Deus. Quem recebe? Comentem aí e compartilhem aí para que essa mensagem alcance outras vidas. Porque as pessoas precisam, abençoado. Então Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu tenho uma carreira, eu tenho um foco, nós temos um objetivo. O propósito é agradar o Eterno, é agradar o Criador. Paulo disse, se fosse para agradar os homens, não seria servo de Cristo. Tentaram amordaçar Pedro e os demais apóstolos. Pedro disse, importa é agradar a Deus do que aos homens. O Evangelho da graça de Deus não vai agradar a homens abençoados. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele não gera, sabe, uma carreira religiosa. O Evangelho da graça de Deus quebra as pernas daqueles que querem construir uma carreira religiosa. Eu costumo dizer, eu falava aqui para os meus irmãos na reunião, que o Evangelho da graça de Deus não assina carteira de membro. Sabe, no sistema religioso tem lá o caderno, né? A ficha de membro, né? Eles sabem quantos membros existem lá, quantos batizados, quantos são os dizimistas fiéis. Então, eles fazem um cálculo, uma soma. Eles têm as suas metas em cima da relação que eles têm, sabe? Porque eles dominam as pessoas. O Evangelho da graça não. O Evangelho da graça de Deus é o que Jesus disse lá em João, capítulo 10, ele disse que as minhas ovelhas, ele usando aquela figura de linguagem, ouvirão a minha voz e me seguirão, entrarão e sairão e acharão pastagens. Ou seja, o Evangelho da graça de Deus, você entra e sai, sempre vai encontrar alimento. Você entra aqui nesta live e você encontra alimento. Você sai a hora que você quiser. Você não é obrigado, sabe, a bater cartão. Olha, eu tô com o irmão Elcio, eu tô fechado com o irmão fulano. Você tem que estar fechado com o Evangelho. O homem é falho e nós estamos vendo aí muitas pessoas que já perderam o foco. Mas infelizmente, mesmo no Evangelho da graça, existem pessoas que ainda querem seguir homens. Existem pessoas que querem seguir doutrinas de homens, porque foge do Evangelho, não tem o que pregar mais. A única coisa que nós temos para ministrar, mesmo com tanta deturpação, texto adulterado, é essas escrituras aqui, abençoado. Que a gente tem que filtrar, sabe? Olhar com a luneta da graça, como diz o meu irmão Cristiano França, olhar com olhos espirituais para filtrar as verdades contidas aqui, para ministrar e libertar o povo de Deus que está aí em um sistema religioso corrupto ou fora dele. E sabendo, abençoado, que não somos nós que fazemos isso. É o próprio Pai em nós. É Ele que ministra, é Ele que abre a mente. Agora, que não sejamos soberbos. Deus sempre vai usar instrumentos aqui na terra. Eu acho engraçado quando um soberbo diz assim, porque eu aprendi o Evangelho da graça de Deus sozinho.
eu converso muito com meu irmão Geraldo e nos bastidores aqui em off, a gente recebe tanta ligação, tanta chamada no WhatsApp, pessoas que pedem aqui uma orientação sobre esse texto, sobre isso e aquilo. É claro que existem pessoas humildes, pessoas, irmão, estou precisando de um auxílio ali, um apoio aqui. Agora mesmo eu estava aqui conversando com a irmã e passando aqui algumas informações. Isso é muito bom, mas alguns abençoados que faziam isso, aí depois vão para as redes sociais dizer: eu não aprendi o evangelho com o homem, foi Deus que me revelou. Eu não precisei ouvir ninguém. É por isso que eu não sigo esses pregadores do YouTube. Deixa de mentir, rapaz. Seguir sim. Pode não estar seguindo mais. Seguir no sentido de ouvir, né? De aprender. Claro que seguir, abençoada. Entendeu? Que não sejamos soberbos, abençoado. É o Espírito Santo que convence. Mas nós vamos aprender com as pessoas. Tá bom, abençoado? Porque se fosse depender... Presta atenção. Deus sempre não levantou alguém, foi trazendo uma palavra em graça, mesmo ali com fermento, aí você foi amadurecendo, você foi crescendo, foi ali tirando o fermento, mas não foi assim? Claro que foi! Por exemplo, as primeiras frases, os primeiros, digamos assim, sintomas em graça que eu comecei a ouvir foi com um pastor da Quadrangular, um pastor do sistema, que hoje se tornou meu inimigo declarado porque eu prego esse evangelho. Mas foi através das mensagens dele, que ele pregava muitas cartas a Timóteo, as cartas aos Coríntios. Então eu começava a dizer: peraí, tem uma coisa diferente aqui, rapaz. No ministério que eu fazia parte, só pregava Mateus, Marco, Lucas e João e o Velho Testamento. Mas esse abençoado aqui, quando ele vem aqui ministrar, ele fala uma palavra lá em Timóteo, uma palavra lá nos Tessalonicenses, e aquilo já me chamou a atenção, quer dizer, era Deus já despertando. Depois comecei a ouvir os irmãos na graça, abençoados. Minha esposa na época, isso há quase 7 anos atrás, ela: Elcio, você vai ficar doido? Eu pegava mensagens aí do irmão Cristiano França, na época era em áudio. Eu baixava os áudios, assistia 5, 6 mensagens por dia, pegava a Bíblia, caderno e ficava anotando os textos e aí ficava estudando, absorvendo. Depois conheci o irmão Geraldo, pega a mesma coisa. Então a gente não tem essa besteira, abençoada, de dizer: não, foi Deus que revelou no meu espírito, é porque... Para com isso, abençoado. Quem edifica, quem testifica, quem confirma é o Espírito. Mas dizer que você... É como um de São Paulo, que é fermento puro, que eu também aprendi algumas coisas no início. Mas depois ele veio com uma conversa de que o Espírito Santo um dia entrou dentro do quarto dele e começou a dizer assim: Efésios 2,8. Ele: pela graça sois salvo. Tito não sei o quê, a graça não sei o quê. Eu falei: deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa de ser mentiroso, que o que você prega, você imita outro pregador aí que eu conheço. Entendeu, abençoado? Sabe o que é isso? Soberba. É porque eu sou na graça, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, as horas vagas eu também sou evangelista, mas eu também estou agindo como mestre. Eu digo: para com isso, rapaz. Entendeu? Então eu aprendo com meu irmão André Pimentel, eu aprendo com os meus irmãos que ministram o evangelho da graça. E a gente vai crescendo, abençoado, vai desenvolvendo, sabe? E aí você vai entendendo a carreira proposta. Você está ouvindo essa mensagem aqui, você recebeu um conteúdo aqui, foi lá no outro canal, teve uma outra orientação, mas dentro do fundamento, sai do fundamento, aí já é espírito enganador, né, abençoado? Não tem evangelho, não tem graça, não existe mais igreja, BBB, bababá, BBB, aí já vira confusão. Entendeu, abençoado? Hoje nós temos um conteúdo vasto acerca da escatologia consumada. Os irmãos que já pregam aí há mais tempo que nós. Tem o irmão Erivelto que dá uma aula sobre o assunto. Os demais irmãos que desenvolvem também esse assunto. Quer dizer, então, isto aqui é a unidade do Espírito. Então, eu não sei a opinião dos amados, eu falo de mim. Eu fecho no raciocínio aqui com os meus irmãos. É claro, eu não vou dizer 100%, né, abençoado? Que sempre a gente tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que é normal. Mas eu fecho com meus irmãos aí, abençoado. Tô aí com o Geraldo, tô aí com o Cristiano, tô aí com o André Pimentel, com o meu irmão Erivelto. E alguns outros irmãos aí no Facebook, Carlos Castro, outros que não faz vídeo, mas tem textos excelentes, Jorge Valente, né?
Tem um irmão lá também, Edmilson, que ministra aí no Facebook. Quer dizer, são pessoas, tem um irmão Orlando também, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos. Tem uma outra irmã, me perdoe, esqueci o nome, mas eu sempre estou vendo alguma coisa acerca do Evangelho. Quer dizer, nós vamos sempre ter algum ponto de divergência, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, é normal. Mas o importante é não destruirmos o fundamento. Estamos na edificação, melhor, na plenitude desta edificação. Perfeitos, certo? Uma coisa bem interessante. Eu posso abrir a boca aqui e dizer, meu irmão, não falta nada para a minha vida, porque espiritualmente falando eu estou perfeito. Para você também. Mas nós falamos isso por fé. Porque, na verdade, falta muita coisa para a gente aprender ainda. Você concorda comigo? Quando a gente diz assim, olha, eu estou perfeito, eu não preciso de nada, porque todas as promessas que foram feitas lá no primeiro pacto, ou melhor dizendo, no primeiro século, quando a graça foi estabelecida, sabe? Tudo aquilo que a igreja que ouvia Paulo esperava, nós já recebemos, nós já estamos plenos, já estamos vivendo na plenitude da graça eterna. Ok. Nesse sentido de certeza, de convicção, nós estamos certos disso. Mas todo dia nós não aprendemos? Sim ou não? É claro que sim. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, abençoado. Você estuda um tema que hoje, de repente, um outro dia, uma pessoa traz de outro ângulo, mostrando alguns pontos interessantes que você não viu aqui. Aí você olha, esta linha de raciocínio aqui, ela é mais fácil, mais simples de entender. Quem está me entendendo? Sabe o que é isso? Isso é multiforme graça de Deus. As muitas formas de ministrar esta graça. Agora, não pode sair dela. Nós não podemos anular esta graça, tá bom? Então, uns creem que a alma vai ter lembrança no céu, outros não creem. Eu digo que isso são detalhes. Eu não vou brigar por causa disso. Eu tenho as minhas convicções com relação a alguns detalhes, tá? Alguns creem que um ser espiritual chamado diabo não existe, mas existiu. Eu não creio. Eu já acreditei, não acredito. Respeito quem acredita que já existiu e que foi aniquilado. Eu não consigo acreditar, eu sempre vejo como adjetivo, como um grupo de pessoas, um sistema religioso, um sistema de governo, ou a própria natureza humana que é falha, que se opõe a Deus, tá bom? Mas, como eu falei, são detalhes que não ferem o caráter da graça de Deus, tá bom? Quem recebe? Vou encerrar aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 em diante. 2 ao 4, diz assim: Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que luta se embaraça com negócios da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém não luta, não é coroado se não lutar legitimamente. Se alguém luta, não é coroado se não lutar legitimamente. Eu nunca esqueço desta palavra aqui, eu vou ler para vocês. É o versículo 4, é o versículo 5. E se alguém também luta, não é coroado ou premiado se não lutar legitimamente. Em 2006, eu saí da minha cidade do sul da Bahia e vim aqui para a capital, Salvador. Eu era pugilista, lutador de boxe, e aí eu vim seguir carreira nessa área. E eu lembro que um irmão lá do sistema religioso, ele leu esse texto para mim, porque na época eu tinha alguns, digamos que contrato para fazer lutas e tal. E eu lembro que naquela época surgiu algumas propostas para eu viajar para a Rússia e, enfim, seguir carreira. E eu lembro que naquela época eu estava verde no evangelho, na igreja, melhor dizendo, e eu lembro que eu recebi uma proposta que eu tinha que entregar uma luta, né? Eu tinha que perder uma luta para ganhar uma oportunidade de ir para a Rússia, tal, com outro lutador. E eu lembro que por causa da consciência eu falei para o dono da liga, da confederação, que eu não ia entregar a luta, porque eu nunca tinha recebido uma proposta e eu estava na igreja, então aquilo, sabe, eu não vou entregar uma luta, eu estou na igreja, eu sou crente, isso não é uma verdade,
E aí eu não aceitei. E aí eu lembro que o abençoado, ele leu esse texto para mim. Ele disse: se alguém não lutar legitimamente, não é coroado. Se você está batalhando pelo Evangelho, vivendo o Evangelho, você é coroado, você recebe galardão, você é recompensado, sabe? Você é recompensado com a manifestação do reino, paz, justiça, alegria no Espírito. Agora, se você não luta, lutar, tá? Uma força de expressão, tá, abençoado? Ou seja, se você não vive o Evangelho legitimamente, você não será coroado. E eu abro parênteses aqui, e é por isso que muitas pessoas em graça não têm paz, em graça não sabe o que é reinar em vida, em graça não consegue ter uma noite de sono tranquila, em graça não entra no descanso do eterno, em graça vive atribulado, estão em graça, conheceram o Evangelho, mas não tem prazer, não desfruta desse Evangelho. Por quê? Porque não luta legitimamente. São pessoas cheias de dúvidas, cheias de incertezas, que ainda estão, sabe, com a mente presa ao sistema religioso. Hoje eu estou na graça. Esses irmãos nem oram aí uma oração forte com a mão na cabeça. Lá eles oravam. Eu estou na graça. É como uma irmã ligou para mim e disse assim: me explica uma coisa, por que vocês não fazem orações quando vocês estão fazendo a live? Eu falei: minha irmã, eu vou fazer oração? A gente está passando um estudo aqui, ficar fazendo oração aqui? É por isso que prenderam meu filho, porque lá ela, quando eu estava no sistema, orava, pagava o preço. Agora eu estou na graça, vocês nem oram, não incentivam a gente a orar, então eu parei de orar, aí a polícia pegou meu filho e prendeu. Eu falei: vem cá, o que aconteceu com seu filho? Segundo os policiais, pegaram ele com produto ilícito, né? Com droga. Aí eu falei: entendi. Então no sistema religioso, a senhora orava, pagava o preço, e o Deus do sistema religioso ocultava o erro do seu filho. Eu falei: minha irmã, a graça tudo manifesta. Deus é um Deus de justiça e o Evangelho tudo revela. A luz do Evangelho tudo revela. Foi o dia que ela falou comigo. Entendeu, abençoado? Então são pessoas que conheceram tecnicamente a graça, mas não têm vida na graça, não têm vida no Evangelho e vivem uma vida totalmente atribulada. Ninguém será coroado se não lutar legitimamente. Eu quero lutar legitimamente, viver essas verdades do Evangelho que me produz paz, descanso e alegria no meu coração e traz uma consciência pura de quem eu sou no Criador e de quem é o Criador na minha vida. E eu espero que isso aconteça também contigo, tá bom? Graça e paz, beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Se te edificou, compartilha aí. Obrigado você que está deixando o teu like, obrigado vocês aí pelos comentários e vamos lá, graça e paz.